E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 14 do curso de Controle de Sistemas Lineares. Na aula anterior nós conversamos sobre a definição ou o que é a resposta em frequência de um sistema. Vocês se lembram? É a resposta em regime permanente a uma entrada senoidal. Nós vimos que se entra uma senoide em um sistema linear invariante no tempo, então, se a gente tem um sistema linear invariante no tempo, aqui representado por uma função de transferência g de s, e nesse sistema entra uma senoide, o que sai é uma senoide. Essa senoide de saída tem a mesma frequência da senoide de entrada, porém a amplitude e a fase da planta são modificadas pelo módulo e pela fase da função de transferências calculadas na frequência de excitação que nós estamos chamando de ômega. E vimos também um método gráfico para representar essa resposta em frequência, que é o diagrama de Bode. O diagrama de Bode nada mais é do que o diagrama, as curvas de Bode, é composto por um gráfico do módulo da função de transferência para diferentes frequências de excitação ômega. Essas frequências são representadas em uma escala logarítmica e também outro gráfico da fase da função de transferência para essas frequências de excitação ômega. E nós vimos que para traçar o diagrama de Bode de um sistema mais complexo, nós podemos partir de diagramas de Bode de fatores fundamentais. Nós estudamos 4 fatores fundamentais: ganho constante, pole zero na origem, fatores de primeira ordem e fatores de segunda ordem. E usando esses fatores, nós podemos construir graficamente o diagrama de Bode de diferentes sistemas físicos, isto é, determinar a resposta em frequência de diferentes sistemas. Na aula de hoje a gente vai aprender a analisar a estabilidade de um sistema olhando para a resposta em frequência, olhando para o diagrama de Bode. Vamos definir margens de estabilidade, as margens de ganho e fase, que são medidas de quanto seu sistema pode variar e ainda assim ser estável em malha fechada. Note, vale destacar que são medidas que a gente toma em malha aberta para analisar a estabilidade de malha fechada. Vamos discutir o efeito de atrasos de transporte em sistemas de controle. E finalmente vamos aprender a ajustar controladores proporcionais utilizando o diagrama de Bode, ou seja, usando a resposta em frequência. Vamos lá? Bom, para a gente conversar sobre análise de estabilidade de malha fechada, usando a resposta em frequência, nós precisamos lembrar que a estabilidade de malha fechada é dada pelos polos da função de transferência de malha fechada. A gente já fez algumas vezes, olhando para essa representação de estrutura de controle em malha fechada. Qual que é a função de transferência de R para Y? Fala aí em voz alta na casa de vocês. Y de S sobre R de S é igual a G de S sobre 1 mais G de S. Muito bem. É só lembrar daquele exemplo completo que a gente fez, assumir que a função de transferência do compensador do atuador, que as funções de transferência do compensador, do atuador e do controlador são iguais a 1. E a gente obtém essa expressão aqui. Bom, os polos são as raízes do denominador. Isto é, os polos são as raízes do que a gente chamou de equação característica. 1 mais g de s igual a 0. Então, os números complexos S que satisfazem essa expressão são polos de malha fechada. Ou seja, esses números complexos satisfazem o que nós chamamos de condição de módulo, módulo de g de s igual a 1, e condição de fase, fase de g de s igual a menos 180. Se existir um número S que satisfaça essas duas condições simultaneamente, esse número é um polo fechado. É um polo de malha fechado. Bom, se a gente lembrar agora do diagrama de Bode, nós acabamos de comentar que esse diagrama é composto pelo módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega.
Aqui no plano complexo, S igual a J ômega representa polos em cima do eixo imaginário. Tudo bem? Então, se existir um número S igual a J ômega que satisfaz essas duas expressões, ele representa um polo de malha fechada que está exatamente em cima do eixo imaginário. Então, essa frequência ômega é uma frequência de excitação crítica, porque ela está associada ou ela representa um polo de malha fechada em cima do eixo imaginário. E nós já conversamos que, na teoria, um polo em cima do eixo imaginário é um polo que dá origem a uma resposta oscilatória. Só que, na prática, esse tipo de comportamento está associado a uma dinâmica instável de malha aberta. Porque qualquer descasamento de modelo vai fazer existir um polo aqui no semiplano direito, e se a planta tiver um polo instável, naturalmente ela é instável. Então, a gente vai representar essas frequências de módulo de G de J ômega igual a 1 e fase de G de J ômega igual a menos 180 por uma nomenclatura especial. Bom, só reforçando de novo. Se existir uma frequência a gente analisa o diagrama de Bode para S igual a J ômega. S igual a J ômega representa polos em cima do eixo imaginário, que é nessa região aqui. Certo? Se existir uma frequência ômega que satisfaça as condições de módulo e fase simultaneamente, essa frequência representa um polo em cima do eixo imaginário. Tá bom? E se tiver um polo em cima do eixo imaginário, a gente vai falar que o sistema é instável em malha fechada. Notem que se a gente tiver um polo aqui, evidentemente temos também um polo complexo conjugado, porque o complexo conjugado também é raiz do denominador da função de transferência de malha fechada. Bom, nós vamos chamar a frequência em que o módulo é igual a 1 de ômega C, ou seja, a frequência de corte. E a frequência em que a fase é igual a menos 180, a gente vai denotar por ômega F. Caso ômega C seja menor do que ômega F, quer dizer que os polos, né, ou o polo, se for só um, estão no semiplano esquerdo. E nesse caso, nós sabemos que o sistema está estável em malha fechada. Notem que isso aqui é uma resposta em frequência de malha aberta, e nós estamos tirando conclusões sobre a estabilidade de malha fechada. Então, deixa eu deixar isso, não tem problema. Se o ômega C for maior do que o ômega F, olha esse exemplo aqui, ó. A frequência de corte do 0 dB é mais ou menos 0,1, 009, 008, 007, 006, 0045. E o ômega F está em torno de 1,5. Como o ômega C é menor do que o ômega F, os polos estão no semiplano esquerdo. E o sistema é estável em malha fechada. Agora, se o ômega C é igual ao ômega F, os polos estão exatamente sobre o eixo imaginário, porque nós temos uma frequência ômega que satisfaz as duas condições de módulo e fase ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente vai dizer que o sistema é instável em malha fechada. Mas ainda, se o ômega C é maior do que o ômega F, os polos estão no semiplano direito, eles estão aqui. E o sistema também é instável em malha fechada. Essas conclusões sobre ômega C maior do que ômega F e ômega C menor do que ômega F, elas vão ficar mais claras nas próximas aulas, que são as aulas do critério de estabilidade de Nyquist. A gente vai ver que quando o ômega C ele é maior do que o ômega F, o sistema dá voltas no menos 1. Mas por enquanto, basta vocês associarem ômega C maior do que ômega F à existência de polos no semiplano direito. Tá bom? E se nós temos polos no semiplano direito, o sistema é instável em malha fechada. Bom, agora que nós sabemos que essa frequência de corte do 180 e corte do 0 dB ou módulo igual a 1
módulo de G igual a 1 é uma frequência crítica, nós podemos definir margens de estabilidade. Essas margens de estabilidade elas são medidas quantitativas de quanto o seu sistema pode ser alterado, quanto ele pode variar ou quanto o ganho da planta pode variar, sem que a estabilidade da planta seja perdida. Em particular, a gente vai adotar duas margens desse curso. Uma que a gente vai chamar de margem de ganho, ou seja, quanto que o ganho pode ser alterado, e outra que a gente vai chamar de margem de fase, isto é, quanto que a fase pode mudar. A margem de ganho, que a gente vai denotar por GM, e da onde vem GM? Vem de gain margin. Deixa eu colocar em letra maiúscula. Gain margin. Ela representa o quanto o ganho da planta pode aumentar até que o sistema se torne instável em malha fechada. Então é quanto que o ganho da planta pode aumentar. Tudo bem? Então aqui nessa figurinha tá para ver bem claro o que é a margem de ganho. Olha lá. Ó. A frequência de corte dos 180 é essa aqui que eu estou apontando com a seta. ômega-f. Tudo bem? O sistema tem ômega-c, que é a frequência de corte do 0 dB, aqui. Ó. Então isso aqui é o ômega-c. Tudo bem? Se o ganho da planta aumentar nessa distância que eu estou destacando aqui em vermelho, quer dizer que o ômega-c vai deixar de ser esse valor e vai passar a ser esse valor. Ou seja, o ômega-c vai passar a ser igual ao ômega-f. E, portanto, o sistema vai tornar-se instável em malha fechada. Tudo bem? De novo. Se o ganho da planta aumentar nessa distância, e nós vimos na aula anterior que uma alteração no ganho da planta só mexe ou só modifica o gráfico de magnitude, vocês se lembram disso? Então, se o ganho aumentar nesse tamanho em decibéis, quer dizer que o ômega-c vai deixar de ser esse valor e vai passar a ser essa frequência. Ou seja, o ômega-c vai passar a ser igual ao ômega-f. E o sistema vai ser instável em malha fechada. Já a margem de fase, que a gente denota por PM, ou seja, phase margin, ela indica o quanto que a fase pode diminuir, cuidado com isso, até se tornar instável em malha fechada. Então, olha lá, de novo, nós temos o ômega-c aqui nesse ponto, tudo bem? E o ômega-f aqui, a gente mede na frequência de corte do 180, que está aqui nesse ponto. Se a fase diminuir dessa distância que eu estou destacando aqui em vermelho, ó, já estava destacada, quer dizer que o ômega-f vai deixar de ser essa frequência e vai passar a ser essa frequência aqui. Ou seja, o ômega-c vai passar a ser igual ao ômega-f e o sistema vai ser instável em malha fechada. Então, a maior fase que pode ser diminuída, ou a fase limite de decréscimo aqui no ômega-c, é a margem de fase. Tudo bem? Em outras palavras, é o quanto que esse gráfico pode descer até se tornar instável em malha fechada. Percebam, ou já falei isso algumas vezes, mas percebam que a margem de ganho e a margem de fase são definidas em malha aberta e nos dão informações sobre a estabilidade de malha fechada. Tá bom? Então, olha lá. Aqui a gente tem um exemplinho. Ó. Nesse caso aqui, ó, a frequência de corte é essa aqui. Tudo bem? Então, aqui nós temos a frequência de corte do 0 dB. ômega-f. Nesse ponto, o ganho da planta, a magnitude de G, vale menos 6. Quer dizer que o ganho da planta pode aumentar até 6 decibéis, que é essa distância aqui, e o sistema vai se manter no limite, ou vai se manter estável.
Portanto, nós podemos dizer que a margem de ganho vale 6 decibéis, que é justamente a distância até o 0 dB da magnitude do sistema na frequência de corte ômega-f. Bom, agora que vocês viram como avaliar a margem de ganho, pausem o vídeo e calculem aí a margem de fase. Vou assumir que vocês fizeram isso. A margem de fase nós medimos aqui na frequência de corte do 0 dB. Aqui nessa frequência de corte, que nós denotamos por ômega-c, a margem de fase é a medida de distância, ou é a medida de fase, de quanto essa fase pode diminuir até se manter estável, ou se mantendo estável em malha fechada. Se nós olharmos aqui, ó, a fase no ômega-c é menos 109 graus. Então, se a margem de fase diminuir em 71 graus, que é a distância do 109 até o 180, o sistema ainda assim vai ser estável em malha fechada. Mais especificamente, se a fase diminuir em 71 graus, a planta vai estar no limiar de estabilidade. Portanto, a margem de fase é 71 graus. Tudo bem? Minha câmera travou, mas estava justamente dizendo, mas o que essa margem de ganho representa? O que esse valor de 6 decibéis representa para nós da teoria de controle de sistemas? É claro que ela representa o quanto que o ganho da planta pode aumentar até o sistema se tornar instável em malha fechada. Mas vamos ver aqui um exemplinho na lousa do indicativo, ou de uma indicação, ou de uma informação que nós podemos retirar da margem de ganho. Então, eu tenho aqui um sistema de controle em malha fechada, tudo bem? E nós temos aqui um ganho K e uma função de transferência G de S, e nós vamos assumir, assim como nós vemos na figurinha, que a margem de ganho de G de S é de 6 dB para K igual a 1. Tá bom? A margem de ganho de 6 decibéis, então, nos indica que o ganho K pode aumentar até 6 dB. Então, vou escrever isso aqui, ó. K pode aumentar até 6 dB que o sistema... Cadê a caneta roxa? Não achei. Vou escrever em rosa, que em ciano está muito claro. Que o sistema se manterá estável. Ou seja, 20 log de K pode ser no máximo igual a 6 dB. Portanto, o K pode ser igual até o máximo, talvez eu vou escrever Km de K máximo, a 10 elevado a 6 sobre 20. Isso aqui vai dar aproximadamente 2. Ou seja, a margem de ganho de 6 decibéis nos indica que o ganho proporcional, ou em um exemplo sem o ganho de G de S pode até dobrar, que o sistema vai se manter estável em malha fechada. A partir desse valor, nós teremos uma planta instável. Tudo bem? Então, para exemplificar isso, eu estou aqui com a simulação aberta e eu tenho o G de S associado àquela função, àquela resposta em frequência aqui como um diagrama de blocos. Eu tenho o ganho K aqui e vou iniciar com o ganho K unitário. Então, olha lá, o sistema está estável, o que era esperado. À medida que o ganho K aumenta, a resposta deve se tornar mais oscilatória,
mas nós podemos ver que ela está convergindo aqui, tá vendo que ela está convergindo para a entrada 1. Agora, se o ganho for igual a 2, em simulação nós teremos um comportamento oscilatório. Por que isso? Exatamente, porque os polos estão exatamente em cima do eixo imaginário. A partir do ganho 2, ou seja, do dobro do valor, a resposta da planta será instável. Vocês estão vendo que a resposta está crescendo? Vou esperar um pouquinho mais de tempo de simulação. Olha lá a resposta divergindo. Tudo bem? Então, se eu adotar um ganho maior ainda, a resposta vai divergir mais rápido. Ou seja, o ganho K nos indica o quanto que o ganho da planta pode aumentar, ou desculpa, a margem de ganho indica o quanto que o ganho pode aumentar até o limiar de estabilidade. Mas professor, o que pode afetar o ganho de um sistema? Mudança de, por exemplo, o atrito que você tem em algum rolamento pode afetar o ganho, alterações de massa, descasamento de amplificador de potência, algum componente ficou um pouquinho mais velho e perdeu a capacidade de carga que ele tinha, o capacitor, por exemplo. Várias imperfeições práticas afetam diretamente o ganho de uma planta. Mas e a fase? O que será que afeta diretamente a fase de uma planta, de uma função de transferência? Vocês sabem? Bom, a fase ela é diretamente afetada por atrasos de transporte. Então, uma das coisas que mais diminui a fase de uma planta é a presença de atraso de transporte. Mas o que é um atraso? Bom, atraso é a diferença ou é o intervalo de tempo entre você alterar a entrada de um sistema e esse efeito ser percebido na saída da planta. Tudo bem? Então, é o tempo entre você mudar a entrada da planta e essa mudança ser observada na saída do sistema. Essa figurinha aqui, por exemplo, eu tirei do osciloscópio do motor DC lá do laboratório. Esse degrau aqui é um degrau de tensão que eu apliquei no motor. E em essa curva exponencial, eu ia falar em verde, mas está tudo em verde, é a resposta do motor em velocidade. Então é a ômega que vai ser a nossa saída Y. Vocês conseguem perceber que entre eu aplicar a tensão e começar a surgir uma mudança de velocidade, existe um tempo. Aqui, ó. Esse tempo seria um atraso associado, eu vou chamar esse atraso de TD. Vocês já vão saber o porquê. Mas esse tempo para a resposta da planta mudar é o atraso desse sistema físico. Tudo bem? É o tempo entre eu mudar a entrada U e essa mudança surtir efeito na saída Y. Pessoal, antes de eu mudar o slide, essa resposta aqui do motor tem toda a cara de um sistema de primeira ordem. Muito bem. Motores CC se permitem explicar muito bem por modelos de primeira ordem. Bom, professor, mas ainda não consegui enxergar. Você tem outro exemplo de atraso? Tenho. A gente acha que todo mundo que já tomou banho em chuveiro a gás já passou por isso. Você está lá no seu chuveiro a gás, a água está muito fria. Você vai lá e abre mais a torneirinha da água quente. Não surte efeito nenhum, de repente você começa a se queimar. Você fica lá desesperado, se queimando, sai de perto da água, aí você joga tudo para a água fria. Aí a água fica boa e de repente começa a ficar fria demais, você começa a ficar com frio, aí você torna jogar a torneira para o lado quente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que existe um atraso associado entre você mudar a quantidade de água quente e água fria que vão entrar lá no misturador e essa mudança que está lá longe chegar aqui na tubulação e chegar em você. Então todo esse tempo de translado da mistura da água até você, a gente pode interpretar isso como atraso. Porque é um tempo entre você mudar a entrada da planta e essa mudança surtir efeito aqui na saída, que é a temperatura.
Tudo bem? Então, atrasos podem ser gerados de diferentes fontes. Um exemplo, esse atraso de transporte, que é a mudança entre a entrada da planta e você e essa entrada realmente chegar no processo. Por exemplo, o tempo entre você abrir uma torneira e a água chegar até um recipiente. Pode ser um atraso computacional. Por exemplo, o tempo entre você ler o sensor, calcular a entrada da planta e aplicar isso de volta lá no atuador. Pode ser um tempo de resposta do atuador, ou seja, você muda a tensão aplicada no motor, mas ele tem um tempo de resposta. Então, diferentes fontes podem resultar em atraso na sua planta. Todo o sistema físico tem um atraso associado, por menor que seja. Esse atraso, que nós podemos chamar de delay, por isso TD, tempo de delay, matematicamente ele é representado por uma função dessa forma aqui, ó. Então, aqui nós temos dois cenários. Um cenário sem atraso. Então, aqui é sem atraso. Vou escrever SA. Olha lá, uma mudança na entrada do sistema no tempo no tempo T, surte efeito na saída exatamente naquele instante de tempo y de t. Aplicando a transformada de Laplace, nós já vimos que nós vamos obter que y de s é igual a g de s vezes u de s. Isso aqui na forma de uma função de transferência. Notem que g de t aqui nesse caso pode ser uma equação diferencial. Já um sistema com atraso, deixa eu apagar aquela linha ali de baixo, com atraso, isso aqui seria sem atraso. A mudança na entrada da planta que eu fiz TD segundos atrás vai surtir efeito agora. Tudo bem? Então, existe um tempo TD segundos entre eu mudar a entrada da planta, 0, e essa entrada surtir efeito aqui na saída. Esse intervalo de tempo é o que nós estamos chamando de... Esse intervalo de tempo é o que nós estamos chamando de TD. Tudo bem? Quando nós aplicamos a transformada de Laplace em um sistema desse tipo aqui, quando nós aplicamos a transformada de Laplace nesse sistema, a alteração que nós temos em relação ao cenário sem atraso é o aparecimento de uma exponencial de menos s vezes o tempo TD em segundos. A demonstração para esse passo pode ser encontrada no capítulo 2 do livro do Ogata. Ela é um pouco extensa e eu acho que não é muito proveitoso passar essa demonstração aqui em sala, porque ia estar a demonstração no slide e basicamente eu ia ler ela com vocês. Então, eu sugiro que quem quer dar uma olhadinha na demonstração, dá uma olhada no capítulo 2 do livro do Ogata, se não entender me procura. Para mim, é suficiente que vocês saibam que a função de um sistema com atraso, ou a função de transferência do atraso, ela é representada por exponencial de menos TD, de exponencial de menos S vezes TD segundos. Então isso aqui seria deixa eu escrever aqui em algum lugar, a função de transferência do atraso. Então, se sua planta tem um atraso, você pode incluir uma função de transferência dessa forma, exponencial de menos STD, na hora de projetar o controlador. Como será que esse atraso afeta o diagrama de Bode? Para a gente fazer isso, nós temos que traçar o diagrama de Bode do atraso. Vamos fazer isso junto lá no papel? Então, eu estou sem foco. Então, olha lá. Nós queremos saber o diagrama de Bode do atraso. E eu realmente não acho a canetinha roxa, achei, do atraso. Nós já vimos que a função de transferência do atraso, ou pelo menos nós conversamos sobre isso, a demonstração vocês procurem no Ogata, que o atraso pode ser representado por uma exponencial de menos S TD segundos. Nós queremos saber o diagrama de Bode. Como é que a gente vai fazer para determinar o diagrama de Bode?
nós fazemos S igual a J ômega. Então, o G de J ômega vai ser exponencial de menos J ômega TD segundos. Usando a identidade de Euler, isso pode ser representado por cosseno de ômega TD menos J seno de ômega TD. E para desenhar o diagrama de Bode, nós precisamos calcular o módulo de G de J ômega para diferentes frequências ômega, isso em decibéis, e a fase de G de J ômega, isso em graus. Vamos fazer primeiro o módulo. Então, módulo de G de J ômega é igual a parte real ao quadrado, que vai dar cosseno ao quadrado de ômega TD, mais a parte imaginária ao quadrado, que é menos seno ao quadrado de ômega TD. Portanto, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de ômega TD é igual a 1. Em decibéis, nós temos que o módulo de G de J ômega em dB é 20 log de 1, que é igual a 0 dB. Ou seja, vamos escrever aqui, o atraso não afeta o módulo. O atraso não afeta a curva de magnitude. Tudo bem? Agora, o que será que acontece com a fase de G de J ômega? Deixa eu colocar. Eu tenho mais uma folha de rascunho aqui? Tem. Então, e a fase de G de J ômega e a fase da função de transferência do atraso, como fica? Bom, a fase de G de J ômega, tá alinhado? Isso. É igual a arco tangente da parte imaginária, quem que é a parte imaginária, menos seno de ômega TD, menos seno de ômega TD, sobre a parte real, que é cosseno de ômega TD. Mas seno dividido por cosseno de ômega TD é a tangente de ômega TD. Então nós temos o arco cuja tangente é a tangente. É o próprio menos ômega TD. Vou escrever aqui, ó. Radianos, tá bom? Então, o atraso, opa, escrevi caneta preta. O atraso reduz a fase em menos ômega TD. Vou escrever de novo para vocês não confundirem. Radianos. Tudo bem? Vamos voltar lá para o slide e verificar como fica o gráfico do diagrama de Bode do atraso. Olha que interessante. O gráfico da magnitude é uma reta constante em zero. Tudo bem. A fase, ela diminui linearmente com a frequência, tá vendo? Porque TD é uma constante, quanto maior é a frequência ômega,
maior é a redução de fase. Mas essa redução é linear em ômega, tá vendo? Por que aqui no gráfico deu uma curva? Se é linear. Muito bem. Deu uma curva porque nós estamos em escala logarítmica. Mas a redução de fase ela é linear. À medida que a frequência aumenta, o atraso reduz a fase do sistema. Tudo bem? Então, para mostrar o que esse atraso, o que essa redução de fase faz, nós estamos vendo aqui no slide a comparação entre a resposta em frequência de G1 de S, que está em azul, e a resposta em frequência de G2 de S, que está em vermelho. Esses dois sistemas são de terceira ordem. Por que são de terceira ordem? Porque tem um S ao cubo aqui no denominador, que está associado ao derivado de terceira ordem no domínio do tempo. E qual que é o tipo desse sistema? Muito bem, é tipo 1, porque existe um polo na origem. E a diferença entre essas duas funções de transferência é que G2 de S tem um atraso de 1 segundo. E olha o que aconteceu. As curvas de magnitude estão exatamente sobrepostas, porque o atraso não afeta a magnitude. Já a curva de fase de G2 de S está abaixo de G1 de S. Por quê? Exatamente, porque o atraso reduz a margem de fase, reduz a fase. Por consequência, aqui na frequência de corte do ωc, a fase de G2 de S é menor. E, portanto, nós temos uma margem de fase menor. Olha lá, ó. Enquanto a margem de fase de G1 era de 71,5 graus, a margem de fase de G2 é de 39,2 graus, ou seja, o atraso reduziu a margem de fase. Além disso, o atraso mudou o ωf. Enquanto o ωf de G1 era ali por volta de 1,5, o atraso de G2 está ali por volta de 0,9. Desculpa, a frequência de corte de G2 está por volta de 0,9. Nesse caso, o ganho ele é mais próximo de zero. E a margem de ganho foi reduzida também. Olha lá, ó, de G1 era 6 decibéis, porque a distância do 0 dB até o corte do menos 180 era de 6 decibéis. Agora, para G2, a margem de ganho é de 2 decibéis, porque agora nesse novo ωf, a distância do 0 dB até o módulo de G é menor. Ou seja, o atraso também reduziu a margem de ganho. Tudo bem? Como as margens de ganho e fases são medidas de estabilidade, nós podemos concluir que o atraso é um efeito indesejável, porque ele tende a deixar seu sistema mais próximo da instabilidade. Bom, agora a gente tem um outro exemplinho e a ideia é calcular o atraso máximo que o sistema permite até se tornar instável em malha fechada. Vou pausar o vídeo e vou copiar tudo para o papel. Tentem determinar isso em casa e nós voltamos com tudo copiado. Antes de passar para o papel, pessoal, vamos tirar algumas informações aqui do diagrama de Bode. Nós queremos saber o atraso máximo em que o sistema vai se manter estável. Nós vimos que o atraso não afeta a magnitude, mas afeta a fase da planta. Em especial, a fase é reduzida em ômega TD radianos. Então, quer dizer que em cada frequência ômega dessa aqui, nós temos uma redução de fase de ômega TD radianos. Em especial, na frequência 0.564, que é a frequência de corte do 0 dB, a fase da planta, ou a margem de fase, é de 71,5. Quer dizer que se nessa frequência a fase diminuir, deixa eu apagar as duas setas anteriores, quer dizer que se nessa frequência aqui, que é 0.564, a fase diminuir 71,5 graus, o ωf vai passar a ser igual ao ωc. Tudo bem? Por quê? Porque
o módulo não vai mudar. Se o módulo não vai mudar, o ômega-c está aqui fixo em 0,564. Se essa fase for reduzida de 71,5 graus, a margem de fase vai passar a ser zero. E, portanto, o ômega-c vai passar a ser ômega-f, que é o limiar de estabilidade. Então, vamos voltar aqui para o papel e seja φ a contribuição de fase do atraso. Nós sabemos que φ é igual a menos ômega TD. Tudo bem? Isso em radianos, vezes 180 dividido por π em graus. Bom, se essa contribuição de fase φ for igual a menos 71,5 graus, então vai acontecer justamente o cenário que a gente está falando. Essa frequência 0,564 vai passar a ser o ômega-f, porque essa ponto de fase vai estar exatamente em 180 graus. E, portanto, o sistema vai estar no limiar de estabilidade. Usando essas duas relações que nós tiramos do gráfico, nós podemos calcular que ômega TD vezes 180 graus sobre π é igual a 71,5 graus. Isso aqui teria graus também, né? Portanto, o TD é igual a 71,5 vezes π sobre 180 vezes o ômega. Só que o ômega é a frequência de corte que a gente está interessado, que é essa frequência aqui, que nós sabemos que é 0,564. Substituindo o ômega e fazendo o cálculo, nós vamos obter que o TD é 2,21 segundos. Deixa eu fazer a continha aqui para conferir, não faz mal para ninguém. 71,5 vezes π dividido por 180 dividido por 0,564. 2,21 segundos. Portanto, o atraso da planta pode ser até de 2,21 segundos, que ainda assim você vai se manter estável. A partir desse valor, nós teremos um cenário de instabilidade de malha fechada. Destacando de novo, estamos olhando para a resposta em frequência de malha aberta e tirando conclusões sobre a estabilidade de malha fechada. Só destacar, pessoal, algumas partes da literatura, alguns livros chamam esse atraso máximo de margem de atraso ou delay margin. Por isso até aqui no MATLAB nós temos um retorno da delay margin de 2,21. Mas com a margem de fase e a margem de ganho nós podemos calcular esse atraso máximo, então eu acho que não tem muita necessidade de a gente ficar definindo uma nova ideia, né? Uma nova variável. Mas se vocês ouvirem falar de delay margin, é o atraso máximo em que a planta se mantém estável. Opa. Bom, até agora a gente viu o que é a resposta, o efeito do atraso, e vimos a margem de estabilidade e as margens de estabilidade, margem de ganho e margem de fase. Os requisitos de desempenho, quando a gente está projetando na resposta em frequência, normalmente são requisitos em termos da margem de ganho e da margem de fase. Então, um projeto na resposta em frequência normalmente é assim, ajuste a margem de fase para ser 45 graus, a margem de ganho tem que ser pelo menos 3 decibéis. Além disso, existem requisitos também para a frequência de corte. Para a frequência de corte que nós estamos definindo que é a frequência de 0 decibéis, que é a frequência em que o módulo assume 0 decibéis. Aqui faltou o módulo. Tá? Algumas partes... Normalmente na literatura, o ômega-c é definido como a frequência de corte do menos 3 decibéis. Mas normalmente a frequência de corte do 0 dB e do menos 3 dB, elas são muito próximas. Então, acho que trabalhar com 0 dB já está suficientemente bom. Mas se vocês verem por aí menos 3 dB, não estranhem.
Então, quando a gente está projetando um compensador no domínio da frequência, nós trabalhamos com requisitos para a margem de fase, para a margem de ganho, alguns requisitos para frequência de corte, que é a frequência do corte do 0 dB, e além disso tem aqueles requisitos que nós vimos lá no Gain of 4, que é ganho alto em baixa frequência e ganho baixo ou atenuação de ganho em alta frequência. Por que a gente faz isso mesmo? Vamos lembrar? Por que nós queremos ter ganho alto em baixa frequência? Para isso, rejeição de perturbação, bom rastreamento da referência e rejeição de variações do modelo. Por que nós temos que diminuir o ganho em alta frequência, diminuir a sensibilidade ao ruído e não ter um gasto tão grande de energia? Em alguns cenários, a gente pode atender esses requisitos de desempenho, seja de margem de ganho, margem de fase, frequência de corte, simplesmente com ganho proporcional. Ou seja, só um controlador proporcional consegue atender seus requisitos de desempenho. Para a gente fazer esse tipo de projeto, nós temos que lembrar lá da aula anterior. Quando nós mudamos o ganho da planta, qual que é o efeito na resposta em frequência? Vamos lembrar daquele exemplinho que nós tínhamos 3 funções de transferência, que eram 1 sobre S mais 1, 10 sobre S mais 1 e 100 sobre S mais 1. O que essa variação no ganho de 1 para 10 e de 10 para 100 muda na resposta em frequência mesmo? Exatamente. Mexer no ganho da planta modifica somente a curva de magnitude. Quanto maior o ganho, mais você eleva a resposta de magnitude. Notem que a distância aqui é sempre a mesma, porque a gente só mexeu no ganho. As 3 curvas de fase estão sobrepostas porque alterar o ganho não muda a resposta de fase, não muda a curva de fase. Então, sabendo disso, nós podemos variar o ganho para deslocar verticalmente a curva de magnitude. Talvez acho que é até legal eu colocar aqui, ó. Desloca-se verticalmente. Então, desloca-se verticalmente somente a curva de magnitude. E nós podemos usar esse fato para projetar o K de modo a atender os requisitos de desempenho. Tudo bem? Por exemplo, nós temos aqui um sistema 40 sobre SS mais 2 e nós queremos ajustar o ganho proporcional de modo que a margem de fase PM seja igual a 45 graus. Tudo bem? Então, para que a margem de fase seja igual a 45 graus, qual que tem que ser a fase na frequência de corte do 0 dB? Vamos ver lá. Nós temos aqui a resposta em frequência do GDS, que é a linha azul. O nosso requisito é que a margem de fase seja igual a 45 graus. Como nós medimos a margem de fase? Aqui na frequência de corte do 0 dB, nós medimos a distância da fase da planta até o menos 180. Certo? Nesse caso, essa distância aqui está dada, é 18 graus. Como nós queremos que essa distância seja de 45 graus, o corte do 0 dB tem que se dar na frequência de menos 135 graus. Porque se isso for verdade, a distância aqui do menos 135 até o 180 é de 45 graus. Portanto, se essa frequência de 2 radianos por segundo for o nosso ωc, for a frequência de corte do 0 dB, a margem de fase vai ser 45 graus. Tudo bem? Porque a distância daqui até aqui é de 45 graus. Bom, para fazer isso então, nós precisamos deslocar a curva azul verticalmente para baixo.
Tudo bem? Essa curva azul tem que descer para baixo. Vou fazer isso no papel. Então, estou aqui com a resposta no papel, vou ajustar o zoom. Tá? É a mesma curva que vocês têm ali na... Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Será que assim fica melhor? Dá para enxergar, né? Me parece que sim. Bom, é a mesma curva que vocês têm ali no slide. Se vocês quiserem obtê-la no MATLAB, basta definir a função de transferência e digitar um BOD G. Lembrando que a definição de função de transferência nós já vimos algumas vezes ao longo do curso. Bom, o que nós queremos então é que essa frequência aqui, ó, de 2 radianos por segundo seja a frequência de corte. Porque se essa frequência for a frequência de corte, essa distância associada vai ser de 45 graus e, portanto, a margem de fase será de 45 graus. Para fazer isso, a nossa ideia é ajustar um ganho K de modo a descer a curva de magnitude exatamente nessa distância que eu estou fazendo um desenho perfeito, exato aqui. Olha que talento para o desenho. Nossa, professor, é quase um espelho. Obrigado, obrigado. Eu sei que realmente é uma beleza. Então, olha lá, se nós ajustarmos o K de modo que essa curva desça essa distância vertical, então a frequência de 2 radianos por segundo passará a ser a nossa frequência de corte. Para que isso ocorra, então, o gráfico, ou o K, tem que ser igual a menos 17 decibéis. Tudo bem? Lembra que para a gente determinar a resposta em frequência de um sistema mais complexo, basta somar as respostas em frequências de certos elementos fundamentais? Se o K for igual a 17 decibéis, esse ganho constante não vai alterar a fase, mas vai deslocar essa curva da resposta em frequência da planta 17 decibéis para baixo. Então, nós queremos descer a curva de magnitude. E para descer a curva de magnitude, o K tem que ser menos 17 decibéis. Ou seja, o 20 log de K tem que ser igual a menos 17. Portanto, o K tem que ser igual a... Deixa eu pegar aqui no slide. 0,14. Tudo bem? Então, lembrem sempre, quando nós quisermos descer uma curva de magnitude, o ganho tem que ser negativo, porque na hora de somar esse fator fundamental K, vai haver um deslocamento da curva de magnitude para baixo. Quando nós quisermos subir a curva de magnitude, o ganho terá que ser positivo, exatamente. Então, vou voltar lá para o slide, porque eu sei que tem alguém falando, nossa, mas ele desenha muito mal. É por isso que eu tenho aqui a curva no MATLAB, para você ficar feliz. Aí você olha aqui a curva bonitinha. Com o ganho K ajustado em 0,14, a nova resposta em frequência que está em vermelho corta o 0 dB exatamente em ωc igual a 2 radianos por segundo. E, por consequência, a nossa margem de fase é de 45 graus. Então, ela passou a atender o requisito de desempenho. Pausem o vídeo, tem mais esse exemplinho para fazer. É o mesmo sistema, mas agora a margem de fase tem que ser de 45 graus. Eu também vou fazer ele aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. O requisito para a margem de fase é que ela seja igual a 65 graus. Para que ela seja igual a 65 graus, qual que deve ser a fase na frequência de corte? Módulo de G de ômega C. Tem que ser igual a menos 115 graus. Tudo bem? Porque a distância até o menos 180 será de 65 graus.
Por coincidência, está dado aqui, ó, na frequência de 0,929, a fase é menos 135 graus. E nessa frequência, o ganho da planta é de 25,8. Então vamos fazer lá no papel. Bom, eu tinha imprimido a figura errada, mas deu para entender. Na fase 115 graus, que ocorre na frequência aproximadamente 0,93 radiano por segundo, a magnitude é de 25,8. E o que nós queremos é que essa curva desça exatamente em 25,8 graus, seja de 0,93 radianos por segundo. Como nós queremos descer a curva de magnitude, o K tem que retirar os 25,8 dB. Portanto, 20 log de K vai ter que ser igual a menos 25,8. Então, o K tem que ser igual a aproximadamente 0,05. Então, vamos ver o que acontece em simulação com esses controladores projetados. Notem que os dois controladores foram projetados para o mesmo sistema. O 0.14 foi projetado para obter uma margem de fase de 45 graus e o 0.05 para aumentar a margem de fase para 65 graus. O que será que muda no sistema quando a margem de fase aumenta? Bom, pessoal, meu vídeo travou um pouquinho, mas eu acredito que a explicação ficou razoável. Eu acho que não é necessário gravar novamente, né? O que nós queremos verificar agora é uma comparação entre ou verificar o que acontece com a resposta da planta quando nós mudamos a margem de fase. Só para lembrar, esse controlador de 0.14 ele está associado com a margem de fase de 45 graus. Já o controlador de igual a 0.05 ele está associado com a margem de fase de 65 graus. Qual será o efeito desse aumento da margem de fase? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá, ó, em verde nós temos... Deixa eu jogar a simulação um pouquinho para cá. Eu preciso mexer minha cabeça. Deixa eu dar um zoom aqui também. Bom, em verde nós temos a referência unitária. Em azul, a resposta da planta para uma margem de fase de 45 graus. E em laranja, nós temos a resposta da planta para a margem de fase igual a 65 graus. O que aconteceu quando nós aumentamos a margem de fase do sistema? A resposta ficou mais amortecida, muito bem. Então, aumentar a margem de fase aumentou o amortecimento do sistema. Tudo bem? Será que existe uma relação algébrica entre margem de fase e o fator de amortecimento QC? Porque nós sabemos a relação entre o fator de amortecimento e o máximo sobrecinal. E nós vimos, pelo menos nesse exemplo, que quanto maior a margem de fase, maior foi o amortecimento. Qual será a relação de margem de fase e fator de amortecimento? Bom, a expressão é essa aqui e eu vou ler ela para vocês. Arco tangente de 2qc sobre raiz quadrada de menos 2qc ao quadrado mais raiz de 1 mais 4qc à quarta. Será que essa é uma expressão razoável para a gente ficar aplicando no dia a dia? Bom, é claro que não. Nós temos aqui um gráfico de margem de fase por QC. E usando esse gráfico, já tem uma primeira possibilidade de você obter a margem de fase associada a um QC. Por exemplo,
qual margem de fase que está associada para a margem de fase a 40 graus. Qual que é o QSI associado? A gente olha lá, aproximadamente 0,4, tá vendo? Só que para não ter que ficar olhando o gráfico, nós vamos aproximar essa expressão, esse gráfico para uma expressão mais simples. Olhando para esse gráfico, o que ele parece? Exatamente, ele é muito parecido com a reta. Então, nós acostumamos a aproximar essa expressão da relação margem de fase e fator de amortecimento por simplesmente margem de fase igual a 100 QSI. Dessa expressão, nós podemos verificar que a relação entre QSI e margem de fase é diretamente proporcional. Quanto maior o QSI, maior a margem de fase. Em outras palavras, quanto maior a margem de fase, maior o amortecimento e, portanto, o sobressinal será menor, mais amortecida a resposta. Quando nós usamos essa aproximação, precisamos lembrar que ela é válida para QSI até mais ou menos 0,65, 0,7. A partir desse valor, o descasamento já é bem razoável, tá vendo? Mas até 0,6, até 0,7 é aceitável, tudo bem? Então, nós vamos adotar de agora em diante que a margem de fase é aproximadamente igual a 100 QSI, para não ficar trabalhando com essa expressão gigante. Bom, se nós sabemos que a margem de fase depende só de QSI, e que o QSI está relacionado somente com o máximo sobressinal, vocês se lembram dessa expressão? 100 vezes exponencial de menos QSI π sobre raiz de 1 menos QSI ao quadrado? Ajustando a margem de fase, podemos ajustar o máximo sobressinal. Tudo bem? E dessa forma nós fazemos o projeto olhando para a resposta em frequência, ajustando o comportamento no domínio do tempo. Só que esse ajuste, por enquanto, ele só ajusta o amortecimento. Como é que nós vamos fazer para ajustar o tempo de subida ou o tempo de pico, por exemplo? Nós lembramos que esses valores eles dependem não somente do QSI, mas também dependem do ômega-n. Muito bem. Como que a gente vai enxergar o ômega-n aqui na resposta em frequência? Bom, em teoria, existem 3 frequências importantes aqui no caso para polos complexos conjugados. Existe a frequência de ressonância ômega-r, que está associada com o pico de ressonância. Existe a frequência de corte, que é onde a resposta em frequência atinge o 0 dB ou o menos 3 dB. E existe a frequência natural da planta ômega-n, que nós sabemos que se relaciona com ômega-r por meio da expressão ômega-r igual a ômega-n vezes raiz quadrada de 1 menos 2 QSI ao quadrado. Para não ficar trabalhando com muitas frequências diferentes, uma possibilidade seria ou é considerar ômega-r igual a ômega-c, que é igual a ômega-n. Ou seja, assumir que a frequência de corte vai ser igual a ômega-n. Notem que essa expressão vai ser tão mais verdadeira quanto menor for o QSI, porque aí esse pico de ressonância ele se dá de maneira mais abrupta. Para quem não quiser trabalhar com essa expressão, porque ao se trabalhar com essa expressão, ocorre de você projetar para um tempo de estabelecimento, por exemplo, de 4 segundos, e o real dá 10 segundos ou 6 segundos, por exemplo, depende da aproximação, é possível utilizar a expressão matemática que relaciona essas duas frequências. Mas uma possibilidade na prática é trabalhar com a simplificação, ômega-r igual a ômega-c ou ômega-n. Então, se a gente ajustar a margem de fase, nós estamos ajustando o QSI e, por consequência, nós conseguimos ajustar o máximo sobressinal. Já ajustando a frequência de corte do 0 dB, nós vamos ajustar o ômega-n. E, desse modo, nós conseguimos ajustar, por exemplo, os tempos de pico, o tempo de subida, tempo de estabelecimento. E é dessa forma que nós vamos trabalhar com projetos de compensadores na resposta em frequência. Ajusta a margem de fase para adequar ao amortecimento, ajusta a frequência de corte para associar a velocidade de resposta.
Percebam que quanto maior a frequência de corte, maior é o ômega-n. E por consequência, menores são os tempos associados da resposta de segunda ordem. Menor é o tempo de estabelecimento, menor é o tempo de pico e por aí vai. Então, quanto maior o ômega-c, mais rápido é seu sistema. Quanto maior a margem de fase, mais amortecido é seu sistema. Então, para encerrar essa aula, existe aqui o exemplo 5, que é um exemplo basicamente para nós estimarmos o comportamento da planta a partir da resposta em frequência. Então, olhando para o diagrama de Bode, nós conseguimos ver que na frequência de corte do 0 dB é possível determinar a margem de fase. Essa margem de fase é de 48,4 graus. Além disso, nós conseguimos ver a frequência de corte do 0 dB, que está dada aqui, 0,4, aproximadamente 0,41. Tudo bem? E nós vamos usar essa informação de margem de fase e frequência de corte para calcular o máximo sobre o sinal e o tempo de estabelecimento, considerando um sistema em malha fechada com realimentação unitária. Vou pausar o vídeo, copio para o papel, vou também pegar o formulário lá para o caso de segunda ordem para a gente relembrar e a gente volta juntos. Quem tiver tudo pronto, copia no papel e faz o exemplinho. Bom, pessoal, nós tiramos lá do gráfico que a margem de fase é de 48,4 graus e que a frequência de corte é de 0,41 graus. Qual que é o QC? Qual que é o ômega-n? E dado que se é ômega-n, qual que é o tempo de estabelecimento e qual que é o máximo sobre esse sinal? Bom, nós vimos ou nós aproximamos o PM para ser, nós assumimos que essa relação aqui é válida, PM igual a 100 QC. Como o PM vale 48,4 graus, o QC é aproximadamente 0,48. E desse valor nós podemos calcular o máximo sobre esse sinal. Basta substituir naquela expressão que nós vimos na aula 7, que era a aula da resposta de sistemas subamortecidos. Máximo sobre esse sinal igual a 100 vezes exponencial de menos π sobre raiz de 1 menos π ao quadrado. Substituindo nessa expressão, vou pegar o valor pronto aqui, vocês vão obter que o máximo sobre esse sinal vai dar 17,59%. Já o tempo de estabelecimento, ele é dado por 4 sobre QC ômega-n. Nós vamos assumir que o ômega-c é igual ao ômega-n. Portanto, o tempo de estabelecimento pode ser representado por 4 sobre QC ômega-c, que é dado 0,41, que nós retiramos do gráfico. Portanto, substituindo valores, nós obtemos que o tempo de estabelecimento vai ser igual a 0,26 segundos. Tudo bem? Tranquilo, né? Retiramos a margem de fase e o ômega-c do gráfico e depois foi basicamente a utilização de relações matemáticas ou de fórmulas que nós vimos elas juntos ao longo do curso. Vamos ver a resposta ao degrau no domínio do tempo? Olha lá, o máximo sobre esse sinal deu aproximadamente 20% e nós calculamos 17,59 usando aquela aproximação de PM igual a 100 QC. Então um erro ali de 2, 3%, o que na prática tipicamente não é tão significativo, não é tão relevante. O tempo de estabelecimento que nós calculamos foi de 20,26 e o real foi de 16 segundos. Será que 4 segundos de erro é um tempo razoável? Exatamente, depende da aplicação. Caso você esteja ou precise de um valor mais preciso na hora do projeto, aí você pode adotar as fórmulas que a gente viu que são mais exatas, tudo bem?
mas tipicamente essas maneiras aproximadas de se projetar o controlador atendem muito bem os requisitos de projeto. Bom, na aula de hoje nós estudamos as margens de estabilidade. Mais especificamente, nós vimos a margem de ganho e a margem de fase, que são medidas quantitativas de quanto o seu sistema pode mudar e ainda assim se manter estável. O que a margem de ganho representa? O quanto que o ganho pode aumentar até se manter estável. Como é que a gente mede? Na frequência de corte do menos 180 graus e a distância até o 0 dB. O que a margem de fase representa? O quanto que a fase pode diminuir e o seu sistema se manter estável. Como nós medimos? Na frequência de corte do 0 dB é a distância até o menos 180 graus. Nós vimos o efeito de atraso de transporte. E nós conversamos que o atraso pode ser representado por uma exponencial de menos S vezes o TD segundos de atraso. Mais importante do que ver essa expressão foi ver o efeito do atraso na resposta em frequência. Verificamos que o atraso só muda a fase da planta e, portanto, mais especificamente vai resultar em uma redução de fase linear de menos ômega TD radianos. Esse efeito ele pode diminuir a margem de fase e a margem de ganho e, por consequência, pode instabilizar o seu sistema. E no final nós aprendemos a projetar controladores proporcionais utilizando o diagrama de Bode. Para isso nós ajustamos a margem de fase PM e a frequência de corte ômega-C que estão associados com QC e ômega-N. Tudo bem? Bom, a próxima aula é um estudo individual sobre as constantes de erro na resposta em frequência, aqui faltou um S, e também um estudo individual sobre o que é a carta de Nichols-Black. Então vocês podem ler isso na literatura, podem procurar alguma videoaula adicional e também podem estudar os slides que eu estou passando para vocês. A próxima videoaula em si já entra na teoria de estabilidade de Nyquist. São duas videoaulas só para falar sobre o critério de estabilidade de Nyquist. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, porque na outra aula, vocês devem ter percebido, eu passei uns 10 minutinhos. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.